do Estado Democrático de Direito. Passo agora, senhor presidente, ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A denúncia imputou ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira os crimes que eu já mencionei, organização criminosa armada, etc. Estou abreviando porque já reiterei várias vezes esse fato. O delito de organização criminosa armada, mediante emprego destas armas de fogo, com participação de funcionário público, encontra-se previsto no artigo 2º, parágrafo 2º e artigo 4º, inciso 2 da Lei das Organizações Criminosas, verbos, eu cito aqui. E aí eu inicio pela ausência de correspondência entre as condutas narradas e o tipo penal de organização criminosa, quando eu, então, manifesto a improcedência da acusação. E aí aqui é possível eu sintetizar na medida em que eu repiso as premissas teóricas que não houve uma organização estruturada, estável, permanente para praticar uma série de delitos indeterminados. O que houve aqui foi uma intercessão do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, precisamente com mais ênfase na questão eleitoral, né, naquele primeiro momento. Sem prejuízo das considerações técnicas que afastam a tipificação do delito de organização criminosa, numa análise individualizada dos fatos atribuídos a Paulo Sérgio Nogueira, as condutas criminosas praticadas pelo réu teriam sido a participação na reunião promovida por Jair Bolsonaro para cobrar do alto escalão a multiplicação dos ataques às urnas, na qual teria apoiado o suposto empreendimento criminoso, ao dizer que a Comissão de Transparência Eleitoral era só para inglês ver. O recebimento também se acusa o recebimento de um documento identificado no celular do coronel Mauro Cid, endereçado ao então ministro da Defesa, no qual eram levantadas objeções às urnas, à rigidez das urnas. Atraso na publicação dos relatórios das Forças Armadas sobre a integridade das urnas. Publicação de nota oficial no dia 10/11, dirigida ao Tribunal Superior Eleitoral. Presença na reunião de 7/12, conduzida pelo réu Jair Bolsonaro, no Palácio Alvorada, em que, nos termos da denúncia, o decreto foi apresentado pela primeira vez. Então, nos termos da denúncia, o réu Paulo Sérgio teria aderido à suposta organização criminosa, a partir da reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022, no Palácio Planalto, na qual estavam presentes Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mário Fernandes, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, além dos comandantes do Exército, Marinha, representado pelo almirante Francisco Campos e Aeronáutica. Segundo o Procurador-Geral da República, nesta reunião que foi gravada, o réu Jair Bolsonaro teria dito que a fraude estava acertada na Justiça Eleitoral e concitou todos os ministros presentes a propagar seu discurso de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. A denúncia afirma que a pressão sobre os participantes da reunião e a imposição de insistência na narrativa de fraude eleitoral, antes mesmo do sufrágio, foram reiteradas por Anderson Gustavo Torres e após as intervenções dos coréus Anderson Torres e Walter Braga Neto, quando então o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira endossou a narrativa de fraude no sistema eletrônico de votação e afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral seria para inglês ver. Segundo a denúncia, o alinhamento dos pronunciamentos reforçou o vínculo subjetivo existente entre os que se dispuseram à solução violência institucional. Outro ponto que, segundo a acusação, revelaria que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira praticou crime de organização criminosa seria o atraso na divulgação do relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação. A Procuradoria-Geral da República afirma que em 10/10 de 2022, após o primeiro turno das eleições, o Tribunal de Contas da União oficiou ao Ministério da Defesa solicitando o encaminhamento do relatório de auditoria ou de documento correlato que revele o resultado da fiscalização daquele órgão acerca do processo eleitoral relativo ao primeiro turno. 8 dias depois, em 18/10/22, o Tribunal Superior Eleitoral oficiou o Ministério da Defesa determinando a entrega do documento
em 48 horas, o que não ocorreu. O Procurador-Geral da República afirma que o objetivo do grupo, ao postergar a divulgação do relatório, era propiciar condições políticas para o atentado em curso contra a ordem constitucional. Além da demora na divulgação do relatório de fiscalização, a denúncia afirma ter encontrado no celular do Coronel Mauro Cid um documento endereçado ao então ministro da Defesa Paulo Sérgio, no qual se listava, entre os anexos, um arquivo relacionado ao consultor político Fernando Serimedo, influenciador argentino que vinha divulgando notícias falsas sobre o sistema de votação. Para o Procurador-Geral da República, tratava de uma tentativa de alterar o resultado do relatório de fiscalização das Forças Armadas. No entanto, ainda nos termos da denúncia, a organização criminosa, contudo, não conseguiu alterar a conclusão do relatório. Ainda assim, a Procuradoria afirma, para evitar que a mensagem final sobre o processo eleitoral fosse positiva, então o ministro Paulo Sérgio divulgou uma nota oficial, insinuando não ter sido descartada a possibilidade de fraude. E, finalmente, a denúncia imputada ao Paulo Sérgio de Oliveira o imputa a prática de crime de organização criminosa, tendo em vista sua participação em 2 reuniões. Dia 7 de dezembro, no Palácio Alvorada, na qual o Jair Bolsonaro apresentou os considerandos, e, segundo o Procurador-Geral da República, seria um decreto de estado de sítio. E 2, a reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2021 no Ministério da Defesa, conduzida pelo próprio réu, para a qual foram convocados os comandantes do Exército, general Freire Gomes, da Aeronáutica, tenente brigadeiro Batista Júnior, e da Marinha, almirante Almir Garnier, segundo a conclusão do Procurador-Geral da República. Consoante a acusação, a reunião tinha o intuito de impressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo, assim, o suporte armado para as medidas de exceção. A presença do ministro da Defesa na primeira reunião em que o ato consumador do golpe foi apresentado, sem oposição a ele, sem reação alguma, significava, só por isso, endosso da mais alta autoridade política das Forças Armadas na adesão a esse plano. Além disso, o Procurador-Geral da República assenta que, pela segunda vez, insistir em reunião restrita com os comandantes das 3 armas, na submissão de decreto em que se impunha a contrariedade das regras constitucionais vigentes, a sua integração ao movimento de insurreição se mostrou ainda mais indiscutível. O ministro da Defesa não convoca comandantes das 3 armas ao seu gabinete e lhes apresenta um projeto de decreto do tipo ir preso, senão por um de 2 motivos: para concitá-lo de medidas drásticas contra o presidente da República, proponente da quebra da normalidade constitucional, ou para expor favoravelmente a adesão ao golpe, segundo hipótese que foi a que se confirmou. Em suas alegações finais, o Procurador-Geral da República reafirmou o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio de Oliveira, considerando ter ele assumido papel relevante na organização criminosa ao buscar o apoio das Forças Armadas às medidas autoritárias que seriam decretadas por Jair Messias Bolsonaro. A defesa do réu Paulo Sérgio de Oliveira requer a improcedência do pedido e sustentou que os autos estão repletos de elementos que comprovam que o general Paulo Sérgio era contrário a qualquer medida de ruptura e não integrava a dita organização criminosa. Cita, nesse sentido, depoimentos do réu colaborador Mauro Cid, do general Freire Gomes e da testemunha brigadeiro Batista Júnior. A comprovação da prática de crime de organização criminosa exigiria todas aquelas premissas teóricas que eu já mencionei. A própria Procuradoria-Geral da República afirma que os atos do réu Paulo Sérgio Nogueira, segundo a denúncia, vale dizer, a participação em reuniões convocadas pelo presidente, a atuação no sentido de retardar a divulgação de relatórios, a nota oficial emitida pelo ministro da Defesa em resposta ao Tribunal Superior Eleitoral para manter a suspeita de fraude nas urnas eletrônicas e a convocação dos comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta do decreto de Estado de Defesa seriam parte de atos preparatórios voltados a um único objetivo: o golpe arquitetado pela organização criminosa. Senhor presidente, ainda que a denúncia houvesse efetivamente narrado a prática do crime de organização criminosa, o que, evidentemente, com todas as vezes os entendimentos do contrário, não ocorreu,
resta patente que não há qualquer prova de que o réu fosse membro de uma associação estável e permanente, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas voltadas à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de uma série indefinida de crimes. E aí eu volto exatamente àquelas premissas de que organização criminosa não houve. E aí eu repiso, eu não queria cansá-los com isso, porque já está no voto antecedente, e aí eu repiso o que ocorreu nessas reuniões. Então, no dia 5, a reunião foi realizada no Palácio Planalto, foi gravada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que, no mínimo, enfraquece a alegação de quanto à configuração do delito de organização criminosa. Então, dentro daquelas premissas da narrativa fática que eu fiz anteriormente, eu descaracterizo o delito de organização criminosa. Como testemunha, ele disse, como nós não sabíamos da pauta, esses considerandos, aquele documento, aquele apanhado de considerandos nos foi apresentado, nós não tínhamos, eu particularmente, não tinha condição de avaliar aquele assunto ainda. O presidente apenas nos informou, como eu falei anteriormente, de que ele estaria estudando o assunto juridicamente e não nos perguntou de opinião. Aí eu narro exatamente todas as reuniões de 14 do 12, a presença de Almir Garnier, e isso é importante, que eu acho que houve, inclusive, uma irresignação de quem assumiu a presidência depois. Importante destacar que as Forças Armadas somente integraram a comissão por decisão do Superior Tribunal Eleitoral. Como se extrai da denúncia das alegações finais do Ministério Público, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da portaria 578/2021, instituiu a Comissão de Transparência Eleitoral, com a finalidade de ampliar a transparência, a segurança e a participação social na preparação e fiscalização das eleições. Dentre as instituições públicas escolhidas para integrar a comissão, as Forças Armadas estiveram representando a pessoa do General de Divisão Heber Garcia Portela. Como eu já afirmei anteriormente, questionar a segurança do sistema em si não é crime. Nós tivemos discussões até para dissipar numa ação de controle concentrado. De sorte que eu aplico ao réu Paulo Sérgio Dias, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, as mesmas premissas que eu assentei, que, em tese, poderia caracterizar, em tese, sua disponibilidade para participar de um futuro e eventual crime contra o Estado Democrático de Direito. Alegação que eu vou examinar no próximo item, mas não do crime de organização criminosa. Por outro lado, eu também, quanto à incidência da majorante de efetivo emprego de arma na atuação, não há qualquer menção, seja na denúncia, seja nas alegações finais, de que algum dos réus tenha efetivamente empregado arma de fogo, o que afasta essa majorante. A majorante do emprego de arma de fogo exige, ademais, que o réu tenha dolo de participar de uma organização criminosa que, na sua atuação, emprega arma de fogo, o que tampouco restou descrito ou demonstrado no curso da ação penal. Em suma, o cotejo das acusações, com as provas acostadas nos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa. E aqui eu arrolo todos os fundamentos da premissa teórica e julgo improcedente o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira nesse crime de organização criminosa. Aplico o artigo 386 porque não constitui o fato de infração penal e certo por não existir prova suficiente para a condenação. Aí eu parto para a imputação do cometimento do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e crime de golpe de Estado. Da necessidade de início de execução para a configuração dos delitos de atentado. Conforme eu destaquei nas premissas teóricas de meu voto, o fato de a denúncia imputar aos réus crimes de atentado não dispensa de narrar atos que deram início à execução dos delitos, bem como produzir provas sobre o crivo do contraditório que revelem com clareza que houve a efetiva prática desses delitos, e não que esses delitos foram cogitados no plano das ideias,
que o tema foi ventilado em reuniões ou que foram realizados atos preparatórios para a futura execução desses delitos. Ainda que se admitisse que o réu efetivamente desejava a ruptura institucional, que demanda prova acima de qualquer dúvida razoável, o desejo ou a aprovação não preenche as elementares dos tipos penais do artigo 359L e 359M. E aí eu repiso as lições de Aníbal Bruno, que pensamentos e desejos criminosos, embora de apreciação repugnante sobre o critério religioso ou moral, escapam à consideração do direito punitivo. Cito a mesma obra, e aqui, então, assento que o vislumbre pelo parquê da intenção do réu de apoiar uma futura e eventual medida ilícita de ruptura institucional, sem correspondência com atos concretos que ele tenha praticado para efetivamente dar início à execução do delito, impede o acolhimento da tese acusatória. Ao mesmo tempo, para que se cogite participação do réu na prática criminosa, é preciso demonstrar que ele praticou algum ato, ajuste, instigação ou auxílio material ao delito. Nesse caso, a conduta somente seria punida somente a partir do momento em que a execução do crime é iniciada nos termos do artigo 31, combinado com o artigo 14, ambos do Código Penal. E aí eu volto a reafirmar, o ajuste não é punivelmente e a tentativa precisa de início da execução. Em suma, ainda que se obtenham provas cabais da cogitação da prática de um delito ou mesmo de atos preparatórios, a lei não autoriza a aplicação da lei penal. O Código Penal brasileiro não prevê, ao contrário de outros ordenamentos, a punição de conspiração para a prática de um golpe. O único caso em que se admite a punição de atos preparatórios em nosso ordenamento é o crime de terrorismo, por expressa previsão legal. Portanto, se uma pessoa em algum momento cogitou a prática de um delito, mas não levou o plano adiante, não deu início à prática criminosa e, efetivamente, não há crime. Em caso, a atuação atribuída ao réu Paulo Sérgio de Oliveira somente seria punível se ele tivesse tomado parte no início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda mais se o réu efetivamente houvesse prestado algum auxílio material para a execução dos delitos. A denúncia não imputou a Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira a conduta de ter efetivamente convocado Forças Armadas para permanecer de prontidão, de modo a prestar auxílio ao futuro e eventual golpe de Estado. E aí, então, eu me baseio na prova dos autos e assento o atraso na divulgação de relatório de fiscalização das Forças Armadas e a posterior nota oficial emitida pelo Ministério da Defesa em réplica ao Tribunal Superior Eleitoral é, quando muito, uma falsidade, que teriam sido atos voltados para viabilizar a futura prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas não tem essa potencialidade. Ainda que se possam considerar as atitudes do réu reprováveis, porque diz respeito especialmente à demora na divulgação do relatório de fiscalização e à nota oficial divulgada, não se pode considerar que tais atos consubstanciaram o início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Qual teria sido o ato praticado pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira que deu início à execução dos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado? Pergunta-se. O ataque ao Tribunal Eleitoral durante sua fala na reunião do dia 5/7 de 2022, o atraso na entrega do relatório das Forças Armadas para a Comissão de Transparência Eleitoral, a nota oficial em réplica ao Tribunal Superior Eleitoral, esses não são atos de execução desses crimes que demandam o atentado ao Estado Democrático com o fechamento de todos os poderes. Na reunião do dia 5/7, em que o réu manifestou postura indevidamente combativa ao Tribunal Superior Eleitoral, ele concluiu a fala dizendo o seguinte: vamos ter um sucesso, um resultado, uma transparência, uma segurança. Vamos ter? Vamos ter uma condição de dizer realmente que é mínima a chance de fraude ou é grande a chance de fraude? Nós temos reuniões pela frente, decisivas para a gente ver o que pode ser feito.
Que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança e condições de auditoria? Portanto, o contexto da fala do réu não revela sequer a premeditação de futura prática criminosa, muito menos o início de sua execução. Mesmo que a acusação comprovasse que o réu sofreu pressões para alterar relatórios, por essa razão teria demorado a razão de divulgá-los. O fato é que a conclusão daquele trabalho foi no sentido de não ter sido detectada qualquer irregularidade nas urnas eletrônicas. Nesse sentido, indagado pelo Ministério Público, se pessoas ligadas à presidência tentaram interferir ou influenciar nos trabalhos da equipe de fiscalização sobre o sistema de votação, o tenente brigadeiro Júnior diz: interferir no relatório eu desconheço. Mas diversas pessoas estavam levando à presidência e que veio pelo ministro da Defesa diversas teses de possibilidade de fraude, teoria de deficiência da programação e etc. E todas elas foram rechaçadas pela equipe de fiscalização. Consequentamente, a prova dos autos revela que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira não alterou a verdade a fim de facilitar a futura prática delitiva que lhe foi imputada. Quanto às reuniões dos dias 7 de janeiro de 2022, dia 14 de 12 de 2022, é de se observar que, segundo as próprias testemunhas de acusação e o réu colaborador Mauro Cid, dizem que réu Paulo Sérgio Oliveira não apoiou a execução de medidas de ruptura institucional. Aliás, aqui foi dito na tribuna, e eu fui conferir, que realmente a postura do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o comandante do Exército, general Freire Gomes, demonstravam que eles estavam desconfortáveis com a cogitação de serem adotadas medidas de exceção, conforme se extrai do seguinte trecho de suas declarações em juízo. Essas declarações são do tenente brigadeiro Batista Júnior. Que esse assunto da garantia da lei e da ordem ele começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Em determinado ponto, eu não sei precisar, mas eu penso que foi a partir do dia 2, penso que foi a partir do dia 11. Eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos abordando não era exatamente aquilo que eu imaginava. Nesse momento, numa dessas discussões, disse: não era o que imaginava, pelo menos eu, Batista Júnior, o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Nesse momento, numa dessas discussões, a discussão era, eu estou repetindo as palavras, por isso estou repetindo. No momento, numa dessas discussões, a discussão era uma discussão de reunião de trabalho. Nós sugerimos ao presidente que, se havia algum problema por uma crise institucional, estava na hora de chamar outros participantes para aquela reunião, que não só os militares. A mesma testemunha, o tenente brigadeiro Batista Júnior, afirmou ainda que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira agira juntamente com ele, que o comandante do Exército, no sentido de demover o presidente da República. Diz o tenente brigadeiro Batista Júnior. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais e tentávamos demover a mais o presidente. Temos depoimento, página 21. Especificamente quanto à reunião convocada pelo réu Paulo Sérgio, realizada em 14 de 12, com a presença exclusivamente dos comandantes, aquela que começou na biblioteca e terminou no sofá, a Procuradoria-Geral da República conclui que, por ter convocado a reunião, o réu Paulo Sérgio teria apoiado a adoção de medidas de exceção. Citando o depoimento do réu colaborador Mauro Cid, a Procuradoria da República concluiu em suas alegações finais que o então ministro da Defesa ficara encarregado de apresentar a nova versão do decreto golpista aos chefes militares. Alegações finais, página 169 e página 425. No entanto, não há nenhuma linha nos depoimentos prestados nos autos que confirme essa tese da acusação. Colhe-se, ao revés dos depoimentos, tanto do general Freire Gomes quanto do tenente brigadeiro Batista Júnior, que o réu teria afirmado, ao abrir a reunião, queria ler um documento cujo conteúdo já havia sendo estudado em outras reuniões.
Prontamente, o comandante da aeronáutica perguntou se o documento previa o impedimento da posse do novo presidente, quando ele, então, se opôs a essa hipótese. Nesse sentido, são os depoimentos prestados em sede judicial, tanto do tenente brigadeiro Batista Júnior, tendo depoimento 21 e 23, quanto do general Freire Gomes, tendo depoimento páginas 108 e 109. Eu constato, assim, a ausência de qualquer prova, no sentido que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira agiu para apoiar ou participar da prática de um golpe de Estado ou de uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, além disso, eu verifico que as testemunhas ouvidas nos autos, sob contraditório, atestaram exatamente o contrário. Ou seja, que o réu não apoiou qualquer ideia de ruptura institucional. Desta sorte, não consegui demonstrar que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira agiu no sentido de praticar os crimes narrados em denúncia. No meu modo de ver, houve uma inovação em sede de alegações finais que passou a acusá-lo de praticar crimes por omissão, consistente no grave descumprimento de seus deveres funcionais, quando poderia ter agido para prevenir os resultados, e questiona-se que resultados. Neste ponto, eu verifico que, em sede de alegações finais, especificamente em relação ao Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, houve um acréscimo de fatos em relação a esse suposto cometimento do delito por omissão. Não tinha visto isso antes. E que não foram narrados na denúncia. E aqui eu volto àquela tese da correlação entre o pedido e a congruência entre a denúncia e a sentença. Aí eu volto àquela afirmação jurídica de que essa correlação é vedada, e na mesma linha eu cito José Frederico Marques, já citei, e o mesmo trecho, que a imputação é a imputação que consiste em atribuir à pessoa do a prática de determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos. Por isso, imprescindível é que nela se fixe com exatidão a conduta do acusado, descrevendo o acusador de maneira precisa, certa e bem individualizada. O que não ocorreu com esse acréscimo posterior à denúncia encartado nas alegações finais. O réu não se depende das alegações finais, o réu se depende dos fatos narrados na denúncia. Como leciona Gustavo Badaró, a sentença não pode fundar-se ou ter em consideração algo diverso, ou que não faça parte da imputação. E aí eu cito todos os habeas corpus que eu citei anteriormente, que eu não vou repetir, só vou repetir os números para efeito de conferência. Então, com relação à violação desse princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, eu cito os seguintes precedentes. Esse habeas corpus, na ação penal, lavagem de dinheiro, com relação anterior à lei, no item 12 da ementa desse habeas corpus, 132179, que já foi citado, o grave defeito genético é a ausência de descrição mínima de conduta delituosa, de que padece a denúncia e que não pode ser purgado pelo advento de sentença condenatória. Haja vista que, por imperativo lógico, contraditório e ampla defesa em relação à imputação inicial, devem ser exercidos em face da denúncia e não da sentença condenatória. A sentença condenatória jamais poderia suprir omissões fáticas essenciais da denúncia, haja vista que o processo penal acusatório se caracteriza precisamente pela separação funcional das posições do juiz e do órgão da persecução. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação da regra da correlação entre acusação e sentença. HC concedido para determinar em relação ao paciente o tratamento da ação penal, habeas corpus 132179. Trago também no mesmo sentido um outro habeas corpus, onde se assenta a violação da regra da correlação entre a acusação e a sentença, a ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente. No item 17 está assentado nesse acórdão. Ademais, se uma imputação precisa, haveria violação da regra entre acusação e sentença, habeas corpus 127397, esse. Em consequência, eu concluo, senhor presidente, e egrégio a turma, que a conduta a ser objeto de consideração no julgamento da ação penal relativamente ao réu Paulo Sérgio é exclusivamente o comportamento ativo que lhe foi atribuído na denúncia.
A inovação contida nas alegações finais do Ministério Público, sustentando que o réu cometeu crimes por omissão do dever de garantia, não foi sequer ventilada na denúncia, razão pela qual tomá-la em consideração nesta fase de julgamento implicaria manifesta violação do devido processo legal. E assim eu considero que, à luz de todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, nos termos do artigo 386, inciso 7, por não existir prova suficiente para condenação à luz do Código de Processo Penal. Em relação ao cometimento do crime de dano, eu assento as mesmas premissas, não teve ordem, não foi o responsável, não tem uma linha sequer que nós possamos extrair essa responsabilidade. De sorte que as condutas mencionadas pela acusação, data máxima vênia, não demonstram que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira tenha ordenado a alguém que causasse os vultosos danos decorridos em janeiro de 2023, ou sequer mencionado que o réu, de qualquer forma, tivesse conhecimento desses atos e que eles viriam a ocorrer. Então, não havendo qualquer prova nos autos que o réu Paulo Sérgio desejasse interferir no funcionamento dos poderes da República por meio de determinação às pessoas, e tendo em vista que não se pode atribuir responsabilidade objetiva no campo do direito penal, eu, considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio Nogueira, também pelos crimes de dano qualificado e de bem tombado e de dano a bem tombado, nos termos de 3864, está aprovado que o réu não concorreu para a infração penal. E o sétimo, não existir prova suficiente para a condenação do Código de Processo Penal nesses casos do dano. E, anteriormente, em relação aos crimes contra o Estado Democrático, eu entendi que houve apenas umas desobediências formais e umas insinuações contra a Justiça Eleitoral e uma representação que não representaram um crime tipificado no Código Penal. Agora, senhor presidente, eu vou passar ao réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O Ministério Público imputa a esse réu, Augusto Heleno, os mesmos delitos. Os fundamentos jurídicos